Direção da Petrobras reduz preço do diesel e acompanha o PPI. Por Felipe Coutinho *. Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços abaixo do paritário de importação e, ainda assim, obter resultados compatíveis com a indústria internacional e sustentar elevados investimentos que contribuem para o desenvolvimento nacional. Apesar da retórica do abrasileiramento dos preços dos combustíveis e da redução da frequência dos reajustes, direção da Petrobras reduz o preço do diesel, mas mantém a política dos preços paritários de importação, PPI. A direção da Petrobras anunciou que a partir de 1º de abril de 2025 o preço médio do diesel nas suas refinarias será reduzido em 4,6%. No dia 16 de maio de 2023, a direção da Petrobras divulgou fato relevante 2 sobre sua estratégia comercial para o diesel e a gasolina. Nele registra a substituição da política de preços praticada por suas refinarias. No mesmo dia anunciou a redução dos preços da gasolina e do diesel, valores pagos pelas distribuidoras. 3. No artigo Prates anuncia fim do preço paritário de importação, PPI, mas ajusta preço do diesel ao PPI. Demonstrei que esse reajuste apenas reduziu o sobrepreço do diesel S10 vendido pela Petrobras na comparação com a estimativa do seu PPI. 4. Depois de 6 meses da Petrobras sob o governo Lula, demonstrei mais uma vez que o fim do PPI foi apenas retórico e o fim do preço paritário de importação, PPI, é mais uma farsa. 5. Em 16 de agosto de 2023, a direção da Petrobras anunciou o aumento de 25,83% para o preço médio do diesel, e de 16,27% para a gasolina. 6. No artigo fim do preço paritário de importação, PPI, é uma falácia nomotética, demonstrei que a direção da Petrobras continuava praticando PPI. 7. Em 23 de outubro de 2023, foi anunciado o aumento do preço do diesel em 6,6%. No artigo Direção da Petrobras aumenta preço do diesel e segue com o PPI, demonstrei que o preço reajustado estava acima do PPI. 8. Em 8 de dezembro de 2023, o preço médio do diesel foi reduzido em 6,6%. 9. Mais uma vez, demonstrei no artigo Direção da Petrobras mantém preço do diesel acima do preço paritário de importação, PPI, que a política de preço seguia a mesma. 10. Em 27 de dezembro de 2023, o preço médio do diesel foi reduzido em 7,9%. 11. No artigo Direção da Petrobras mantém preço do diesel acima do PPI, apesar da redução do preço, demonstrei que a política de preço seguia a mesma. 12. Em 1º de fevereiro de 2025, o preço médio do diesel foi aumentado em 5,9%. 13. Novamente, demonstrei em direção da Petrobras aumenta preço do diesel e acompanha o PPI em que a política de preços não havia sido alterada. 14. Os artigos focam nas condições de abastecimento do diesel, que é o combustível mais importante para a circulação de pessoas e mercadorias no Brasil, com impactos diretos e indiretos na produtividade da economia e na inflação, sendo o derivado de petróleo mais importante com relação aos seus impactos econômicos e sociais. Com relação à redução do preço recém-anunciada, para 1º de abril de 2025, o preço do diesel S10 vendido pela Petrobras em Paulínia, SP, passou para R$ 3.585,30 por metro cúbico, o equivalente a R$ 3,59 litro. 1. A estimativa do PPI, a partir dos preços do petróleo e da cotação do dólar no fechamento do mercado no dia anterior, é de R$ 3.542,91 por metro cúbico do diesel. O preço da Petrobras em Paulínia, SP, está 1,2% maior que o PPI. A figura 1 apresenta a variação relativa dos preços praticados pela Petrobras e a estimativa do PPI para o diesel S10. Figura 1. Diferença relativa do preço do diesel S10 praticado pela Petrobras em Paulínia, SP, e a estimativa para o preço paritário de importação, PPI. Observa-se que desde o anúncio do fim do PPI, em 16 de maio de 2023, os reajustes de maio, agosto, outubro e os 2 de dezembro de 2023, fevereiro de 2025, assim como o mais recente, de abril de 2025, sustentaram o preço do diesel S10 vendido pela Petrobras igual ou superior na comparação com a estimativa do PPI. Em 3 de maio de 2023, o preço do diesel estava 14,3% superior ao PPI,
o preço foi ajustado ao PPI em 17 de maio e, com os aumentos praticados em 16 de agosto e 21 de outubro, ficou 10,7% e 9,1% mais caro que o PPI. Em 8 e 27 de dezembro de 2023, apesar das reduções de preços, o diesel vendido pela Petrobras se manteve 21,1% e 9,5% acima do PPI, respectivamente. Enquanto em fevereiro e em abril de 2025, os preços foram ajustados para 1,3% e 1,2% mais altos que a estimativa do PPI. A figura 2 apresenta a razão entre o preço do diesel S10, vendido pela Petrobras em Paulínia, SP, e o preço do petróleo do tipo Brent. Figura 2, razão entre o preço do diesel S10 e o preço do petróleo Brent. Os dados apresentados na figura 2 são os do último dia de cada mês, com exceção de abril de 2025, por causa da data na qual escrevo. Desde outubro de 2016, a direção da Petrobras anunciou a adoção da inédita política de preços paritários de importação, PPI. No período apresentado na figura 2, entre agosto de 2019 e abril de 2023, a direção da Petrobras praticou o PPI, e a partir de 16 de maio de 2023 anunciou seu fim. A despeito do anúncio do fim do PPI, o preço relativo do diesel, em 1º de abril de 2025 foi de 1,35 vezes o preço do petróleo Brent. Sendo que o preço relativo médio, entre agosto de 2019 e abril de 2023, período de vigência declarada do PPI, foi de 1,39 vezes. O suposto fim do PPI praticamente não alterou a variação do preço do diesel, em relação ao preço do petróleo no mercado internacional. Apesar do festejado anúncio do fim do PPI que nossa Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, recebeu com esperança e ressalvas, o sincrônico anúncio da redução do preço do diesel apenas o ajustou ao próprio PPI. Depois de mais de 2 anos da Petrobras sob Lula, a direção da estatal continua reajustando seus preços para valores equivalentes ou superiores aos paritários de importação. Falácias em defesa dos preços paritários de importação, PPI. Para aqueles que defendem essa política de preços e para os que têm dúvidas sobre a necessidade de alterá-la, recomendo meu artigo As 5 falácias sobre o preço paritário de importação, PPI, praticado pela direção da Petrobras. 15. Aqui trago dados atualizados para refutar a falácia #2, o Brasil não tem capacidade de refino para atender nosso mercado de combustíveis, logo é necessário importar e se a Petrobras praticar preços inferiores aos de importação ninguém vai importá-los e haverá desabastecimento. Para analisar esse argumento devemos recorrer ao desempenho histórico do Parque Integral de Refino da Petrobras. Em 2014 foram produzidos 312,4 milhões de barris de diesel fóssil, no Brasil, 16. Em 2024, o mercado brasileiro de diesel de origem fóssil, descontada a fração de biodiesel, foi de 363,8 milhões de barris. 17. O primeiro trem da Arnes, refinaria de Pernambuco, entrou em operação em dezembro de 2014, o que aumenta significativamente a capacidade de refino e produção de óleo diesel. Em 2016, a Arnes produziu 22,2 milhões de barris de diesel. Sua capacidade instalada para a produção de diesel é de 27,4 milhões de barris por ano. Somada sua capacidade instalada ao que foi produzido pelo Parque de Refino da Petrobras em 2014, antes de sua entrada em operação, pode-se alcançar 339,8 milhões de barris por ano, 93,4% da demanda do óleo diesel em 2024 no Brasil. 16. O segundo trem da Arnes, que pode dobrar sua produção do diesel e demais combustíveis, está em fase avançada de construção e pode ser concluído em prazo relativamente curto. A capacidade de produção nacional do óleo diesel é compatível com a demanda, caso exista a necessidade de importação seria residual, de cerca de 6,6%, enquanto não se conclui o segundo trem da Arnes. Com sua conclusão, o Parque de Refino Integral da Petrobras alcançaria capacidade compatível com a demanda de diesel em 2024. O argumento pressupõe que não há capacidade de refino para atender nosso mercado, o que os resultados históricos demonstram que não é relevante porque a necessidade de importação é apenas residual em comparação com o que pode ser produzido aqui. Depois se conclui que supostamente, existir a necessidade de importar, caso a Petrobras não pratique o PPI, haverá desabastecimento. Ocorre que a Petrobras não adotou o PPI desde sua criação, em 1953, até outubro de 2016 e não houve desabastecimento. O argumento não traz nenhum fato novo que justifique porque agora a consequência de não se adotar o PPI seria diferente.
A Petrobras, ao praticar preços inferiores ao PPI, tende a recuperar o mercado e, caso haja necessidade, o volume residual pode ser importado por ela. Os custos médios e ponderados de produção e importação da Petrobras sempre foram menores que seus preços. É possível adotar política de preços competitivos, baseados nos custos e na paridade de exportação do combustível brasileiro e garantir alta lucratividade da Petrobras. 18. O argumento inclui uma pressuposição que não foi previamente esclarecida como verdadeira, a premissa de que a Petrobras não poderia importar os volumes residuais de combustíveis que não pudessem ser produzidos no Brasil. Trata-se de uma falácia da pressuposição. Reitero a conclusão dos citados artigos anteriores. A AEPET acredita que a Petrobras pode praticar preços inferiores aos paritários de importação, PPI, e obter excelentes resultados empresariais, com a recuperação da sua participação no mercado brasileiro e a maior utilização da sua capacidade instalada de refino. Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços abaixo do paritário de importação e, ainda assim, obter resultados compatíveis com a indústria internacional e sustentar elevados investimentos que contribuem para o desenvolvimento nacional. A Petrobras deve abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis e garantir sua sustentabilidade empresarial, ao assegurar que suas margens operacionais sejam compatíveis com a indústria internacional, com alta capacidade de investimento e resiliente à variação do preço do petróleo. Temos acompanhado a política de preços para avaliar se é justa e competitiva, e dessa forma pode contribuir com o crescimento e o desenvolvimento brasileiros. 19. Por enquanto, depois de mais de 2 anos do governo Lula, não é isso que tem acontecido. Referências. 1. Agência Petrobras, Petrobras ajusta preços de diesel para distribuidoras, 2025. 2. Petrobras, Petrobras sobre estratégia comercial de diesel e gasolina, 2023. 3. Agência Brasil, Petrobras reduz em R$ 0,44 valor do diesel e em R$ 0,40 o da gasolina, 2023. 4. F. Coutinho, Prates anuncia fim do preço paritário de importação, PPI, mas ajusta preço do diesel ao PPI, 2023. 5. F. Coutinho, o fim do preço paritário de importação, PPI, é mais uma farsa, 2023. 6. Infomoney, Petrobras, Petróleo 4, eleva preços de gasolina em 16% e do diesel em 26% a partir de quarta, 2023. 7. F. Coutinho, fim do preço paritário de importação, PPI, é uma falácia nomotética, 2023. 8. F. Coutinho, direção da Petrobras aumenta preço do diesel e segue com o PPI, 2023. 9. PBR, Petrobras reduz preço do diesel em 6,6%, 2023. 10. F. Coutinho, direção da Petrobras mantém preço do diesel acima do preço paritário de importação, PPI, 2023. 11. Reuters, Petrobras, Petróleo 4, reduz preço do diesel em 7,9% a partir de quarta-feira, 27, 2023. 12. F. Coutinho, direção da Petrobras mantém preço do diesel acima do PPI, apesar da redução do preço, 2023. 13. Agência Petrobras, Petrobras ajusta preços de diesel para distribuidoras, 2025. 14. F. Coutinho, direção da Petrobras aumenta preço do diesel e acompanha o PPI, 2025. 15. F. Coutinho, 5 falácias sobre o preço paritário de importação, PPI, praticado pela direção da Petrobras, 2022. 16. ANP, Produção Nacional de Derivados de Petróleo, Barris, 2022. 17. ANP, Vendas de Derivados de Petróleo e Etanol, 2024. 18. AEPET, Proposta de Nova Política de Preços do Diesel para Petrobras, 2019. 19. AEPET, Nota sobre a substituição do PPI pela Petrobras, 2023. 20. Petrobras, tudo o que você precisa saber sobre os preços dos combustíveis. Asterisco Felipe Coutinho é engenheiro químico e presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, AEPET,